Imagine um lugar onde o sol não aquece, o sol castiga, um lugar onde a chuva não refresca, a chuva decide quem vai viver. Um lugar onde as árvores não têm folhas porque desistiram de esperar. Um lugar onde as pedras ficam quentes o suficiente para fritar um ovo ao meio-dia. Um lugar onde o vento não traz alívio, o vento traz mais calor, mais secura, mais sede. E mesmo assim, a vida insiste, a vida teima, a vida vence. Esse lugar existe, ele fica aqui, no Brasil, a menos de 4 horas de avião de São Paulo. E poucas pessoas sabem o que realmente acontece dentro dele. Poucas pessoas sabem que o que parece morte é, na verdade, a forma mais sofisticada de vida que a evolução já produziu neste continente. Bem-vindo a Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro do planeta. Quase 1 milhão de quilômetros quadrados de terra rachada, espinho e silêncio. Uma extensão que poderia engolir a França inteira e ainda sobrar espaço para a Alemanha. Mas ao contrário do que muitos pensam, a Caatinga não é um deserto. Ela é algo muito mais intrigante, muito mais complexo, muito mais vivo do que qualquer deserto poderia ser. Ela é um organismo que aprendeu a morrer de mentira para sobreviver de verdade. A palavra Caatinga vem do Tupi-Guarani. Ela significa Mata Branca. E quando você entende o porquê desse nome, você começa a entender tudo. No pico da seca, as árvores perdem suas folhas por completo. Os galhos ficam nus, secos, esbranquiçados pelo sol inclemente. E de longe, no horizonte, a floresta parece ter morrido. Parece cinza, parece fantasma, parece um cemitério de plantas que nunca teve lápides. Mas ela não morreu. Ela está esperando. E quando a primeira chuva chega, em horas, essa mesma floresta explode em verde, em flores, em vida, em cores tão intensas que parecem ofensivas depois de tanta ausência. Nenhum outro lugar no mundo faz isso. Nenhum. Mas para entender o milagre, você precisa primeiro entender a crueldade. Porque antes do verde, vem o tempo que os moradores do sertão chamam de o tempo da dificuldade. E esse tempo não é metáfora. Esse tempo é real, é longo e é devastador. Estamos no interior do Ceará, no Piauí, na Bahia, em Pernambuco, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Sergipe, em Minas Gerais. A Caatinga cobre boa parte do Nordeste brasileiro e uma fatia do norte de Minas. Ela é o lar de mais de 27 milhões de pessoas. 27 milhões. Uma das maiores concentrações humanas em ambiente semiárido do planeta inteiro. E é o lar de uma das faunas mais especializadas e surpreendentes que a evolução já produziu em qualquer parte da Terra. Hoje você vai conhecer esse mundo por dentro. Vai entender como um sapo pode passar 3 anos enterrado esperando a chuva. Como uma onça pintada consegue sobreviver onde mal existe água. Como uma planta sem folhas ainda consegue fazer fotossíntese. Como um pássaro azul voltou da extinção. Como um povo inteiro criou uma cultura de uma riqueza impossível num lugar que o resto do Brasil insiste em chamar de pobre. E como as mudanças climáticas estão tornando esse equilíbrio delicadíssimo, ainda mais precário, ainda mais urgente, ainda mais necessário de ser compreendido. Mas primeiro, precisamos falar sobre a água, porque na Caatinga tudo começa e termina na água, ou na falta dela. A Caatinga recebe chuva, isso é importante deixar claro. Ela não é tecnicamente um deserto porque suas médias de precipitação, em alguns pontos, chegam a 800 milímetros por ano. O problema não é a quantidade, o problema é a imprevisibilidade brutal e a concentração absurda. A chuva pode chegar toda em 3 semanas e depois não aparecer mais por 10 meses. Pode chegar em março quando deveria chegar em dezembro. Pode falhar por 1 ano, 2, 3. A Grande Seca de 1877 durou 3 anos e matou mais de 500 mil pessoas.
A seca de 1983 afetou 23 milhões de nordestinos. A seca, que se estendeu de 2012 a 2017, foi a mais longa em um século, e seus efeitos sobre a fauna, a flora e as comunidades rurais ainda não foram completamente mensurados. A Caatinga não é árida porque é pobre. Ela é árida porque o regime de chuvas criou, ao longo de milhões de anos, um ecossistema que vive no fio da navalha. E os seres que sobrevivem aqui não sobrevivem apesar disso. Eles sobrevivem porque se adaptaram a isso de formas que a ciência ainda está descobrindo. Formas que a gente vai explorar uma a uma, começando pelo começo, começando pelo chão. Vamos começar pelos vegetais, porque antes de qualquer animal, foi a flora que abriu o caminho. Foi a flora que transformou a rocha e a areia num lugar onde a vida pudesse se instalar, se diversificar e, eventualmente, criar o ecossistema mais mal compreendido do Brasil. A catingueira, a aroeira, o umbuzeiro, o mandacaru, o juazeiro, o angico, o xique-xique, o facheiro, a coroa de frade. Esses nomes soam estranhos para quem não é do sertão. Mas para quem nasceu aqui, esses nomes são poesia, são medicina, são alimento, são sombra, são vida, são o vocabulário de um mundo que existe em paralelo ao Brasil, que aparece nas novelas e nos noticiários, silencioso e extraordinário. O umbuzeiro é talvez o ser vivo mais engenhoso de todo o bioma. Essa árvore de médio porte, que não impressiona ninguém de longe, esconde embaixo do solo um sistema de raízes túrgidas, cheias de água, chamadas de xilopódios, que podem armazenar até 3.000 litros. 3.000 litros. No período da seca, o umbuzeiro fecha o ciclo de sua parte aérea, perde suas folhas completamente e passa a viver exclusivamente da água guardada embaixo da terra. Enquanto tudo ao redor murcha e perece, o umbuzeiro simplesmente espera. Paciente, calculista, implacável, como um banco que guarda capital para os momentos de crise. Os índios da região, há séculos, aprenderam a usar essa água para sobreviver. Os animais silvestres sabem exatamente onde essas raízes ficam. E os cabras, os bodes, os porcos soltos no sertão, eles também aprenderam. O umbuzeiro não é só uma planta, é um reservatório vivo que sustenta uma cadeia alimentar inteira enquanto o resto do mundo ao redor agoniza de sede. O mandacaru conta uma história diferente, igualmente fascinante. Esse cacto gigante, que pode chegar a 6 metros de altura e pesar centenas de quilos, é quase um símbolo visual da Caatinga. Mas poucos sabem que ele é também um dos primeiros a florescer depois da chuva. Em questão de horas após as primeiras gotas, o mandacaru abre flores brancas enormes, perfumadas, carnudas, que só aparecem à noite e murcham antes do amanhecer. Essa estratégia não é acidente. É genialidade evolutiva de dezenas de milhões de anos. À noite, os morcegos polinizadores estão ativos. O mandacaru e o morcego firmaram um contrato de sobrevivência mútua que precede a existência humana em dezenas de milhões de anos. Um oferece néctar, o outro oferece polinização. E os dois sobrevivem juntos numa terra que quer a morte de ambos. O juazeiro, a árvore sagrada do sertão, completa essa trindade vegetal de formas que tocam tanto a biologia quanto a cultura. É a única planta da Caatinga que mantém suas folhas verdes mesmo no pico da seca mais severa. O juazeiro tem raízes que podem ir buscar água a mais de 30 metros de profundidade, descendo muito abaixo da camada seca do solo, até encontrar o lençol freático que existe em muitos pontos do sertão. Seus galhos sempre verdes são os únicos que oferecem sombra real no meio do dia escaldante. Os animais, os pássaros, os insetos, todos convergem para o juazeiro quando o resto do mundo está morto. Ele é o ponto de encontro, o oásis, o centro gravitacional de vida num raio de quilômetros.
E a história conta que foi embaixo de um juazeiro que o padre Cícero acolheu os primeiros romeiros de Juazeiro do Norte, no início do século passado. A árvore não era cenário, era personagem, era testemunha. Mas se você acha que as plantas são impressionantes, espere conhecer os animais. Porque o que a evolução fez com a fauna da Caatinga é algo que vai te fazer questionar profundamente o que você pensa saber sobre os limites da vida. A Caatinga abriga mais de 180 espécies de répteis, quase 250 espécies de peixes de água doce nos poucos rios que a cruzam, mais de 500 espécies de aves, mais de 140 espécies de mamíferos e mais de 1000 espécies de abelhas nativas, o maior número de qualquer ecossistema do Brasil. 1000 espécies de abelhas, num lugar que parece não ter flores, num lugar que a maioria dos brasileiros descreveria como vazio. Vamos falar do calango verde, um réptil que poucos brasileiros conhecem e que é um dos animais mais impressionantes do continente. Esse lagarto ágil, que pode chegar a 30 centímetros de comprimento e se move com uma velocidade que parece impossível para um animal de sangue frio, tem uma capacidade termorreguladora tão precisa que consegue ajustar sua temperatura corporal, variando apenas o ângulo em que posiciona o corpo em relação ao sol. De manhã cedo, quando precisa aquecer rapidamente para ficar ativo e caçar, ele fica perpendicular ao sol, expondo a maior área possível à radiação. No meio do dia, quando o superaquecimento se torna uma ameaça real de morte, ele fica paralelo, minimizando a exposição. Parece simples, mas é uma precisão fisiológica e comportamental que levou milhões de anos para ser calibrada pela seleção natural. E quando a temperatura ainda assim fica insuportável, o calango entra num estado chamado torpor, um meio sono fisiológico que reduz seu metabolismo a quase nada. O coração bate mais devagar, a respiração diminui para poucos ciclos por minuto. O consumo de energia cai para o mínimo necessário para manter as células vivas, sem deixá-las morrer. E o bicho simplesmente para, completamente imóvel, completamente quieto, esperando. E quando o sol baixar, quando a temperatura entrar numa faixa tolerável no final da tarde, ele retorna, como se nunca tivesse parado. O campeão absoluto da resistência na Caatinga, porém, é um ser que a maioria das pessoas nunca viu e provavelmente já pisou em cima sem saber. O escoerzo da Caatinga, um sapo do gênero Ceratophrys, que faz algo que parece tirado de ficção científica de alto orçamento. Quando a seca começa a apertar e a umidade do ar cai abaixo de certos níveis críticos, esse sapo escava o solo com as patas traseiras, usando movimentos circulares precisos. Ele vai descendo centímetro a centímetro, às vezes chegando a 60 centímetros de profundidade, até encontrar uma camada de solo onde a temperatura é mais baixa e a umidade ainda existe em níveis mínimos. Lá, imóvel, ele secreta ao redor do próprio corpo uma cápsula de muco que vai endurecendo em contato com o ar seco do solo, formando uma membrana quase impermeável. Essa membrana reduz a perda de água corporal em mais de 90%. O coração do sapo desacelera até bater apenas uma vez por minuto. Uma vez por minuto. Seu metabolismo cai tão drasticamente que ele pode permanecer enterrado por 1, 2, às vezes 3 anos inteiros, sem comer, sem beber, sem se mover. Quando a chuva chega e a umidade penetra o solo, o sapo sente, não através da pele, mas através de receptores de pressão nas patas que detectam a vibração das gotas batendo na superfície acima dele, e acorda. E em questão de dias, ele está na superfície, gordo de reservas energéticas acumuladas, se alimentando com urgência, se reproduzindo com urgência, cantando com toda a força dos pulmões para atrair parceiros. Todo o ciclo de sua vida ativa precisa acontecer em semanas antes que a seca volte.
A natureza não dá a segunda chance aqui. Cada chuva é um prazo. Cada prazo é uma oportunidade que não se repete. A Caatinga também tem seus grandes predadores. E um deles está passando por uma das histórias de conservação mais importantes e silenciosas do Brasil. A onça-pintada da Caatinga. A maior felina das Américas, sobrevivendo num dos ambientes mais hostis do planeta. Pense no que isso significa concretamente. Uma onça adulta precisa consumir entre 50 e 100 quilos de carne por semana para manter seu peso e sua condição física. Ela precisa de território suficiente para garantir essa quantidade de presas. Precisa de acesso regular à água limpa. E na Caatinga da Seca, presas grandes são escassas, a água é quase inexistente e o território que ela precisaria para se sustentar seria enorme. E ainda assim, as onças estão lá. Elas desenvolveram comportamentos completamente únicos, não observados em populações de outros biomas. Ampliam seus territórios de forma drástica durante a estiagem, chegando a percorrer mais de 200 quilômetros em busca de recursos. Ajustam sua dieta de formas radicais, comendo lagartos, tatus, mocós, aves e até consumindo frutas do umbuzeiro e da quixabeira em último caso, algo que nenhuma onça de outra região faz. Desenvolveram um conhecimento detalhado da geografia local que as guia até os últimos poços d'água escondidos em fendas de pedra, em baixadas entre serras, em leitos de riacho que secam quase completamente, mas mantêm poças mínimas em pontos específicos que só elas e os vaqueiros mais velhos do sertão conhecem. E há um dado científico que muda tudo. As onças da Caatinga são geneticamente distintas das populações do Pantanal e da Amazônia. Séculos de isolamento geográfico e pressão evolutiva criaram uma linhagem singular. Se elas desaparecerem, não existe substituição. Não existe reintrodução de onças de outro bioma que reponha o que foi perdido aqui, porque o que foi perdido não é apenas o animal. É o conjunto de comportamentos, de memórias ecológicas, de adaptações específicas que só esse grupo desenvolveu. O que for perdido aqui está perdido para sempre. Hoje, menos de 250 onças sobrevivem em toda a Caatinga. 250 animais espalhados por quase 1 milhão de quilômetros quadrados. A caça, a fragmentação do habitat em ilhas cada vez menores sem conectividade. A morte por retaliação quando atacam rebanhos domésticos. Todos esses fatores pesam sobre uma população que já começa a ser pequena demais para manter a diversidade genética necessária para sobreviver no longo prazo. A história da onça-pintada na Caatinga é a história da Caatinga inteira. Impressionante, resiliente e perigosamente próxima do ponto sem retorno. A ararinha azul, extinta na natureza em 2000, reintroduzida em 2022. Poucos dramas ambientais brasileiros têm essa trajetória de queda livre e tentativa de resgate que a história desse pássaro tem. A ararinha azul foi descrita pela primeira vez pelo naturalista alemão Johann Baptist von Spix em 1819, durante uma expedição pelo sertão baiano. Era tão incomum, tão deslumbrante com seu azul cobalto, quase impossível de acreditar que existia na natureza, que Spix pensou que tinha encontrado uma espécie completamente nova para a ciência. E tinha. Mas também tinha encontrado um animal cuja sobrevivência dependia de uma única espécie de árvore em uma única região do planeta. A ararinha aninhava quase exclusivamente nas cavidades do caraibeira, uma árvore específica das margens de rios secos do sertão baiano. Quando a caça ilegal para o tráfico de animais exóticos e o desmatamento eliminaram tanto a árvore quanto o pássaro nas décadas de 70 e 80, a ararinha entrou em colapso imediato. Em 1990, restavam apenas 3 indivíduos conhecidos na natureza. Em 2000, o último macho selvagem documentado desapareceu. O Brasil tinha perdido um símbolo que mal conhecia.
e o mundo mal tinha percebido o que havia sido perdido. Mas uma população cativa, mantida em criadores particulares e zoológicos em vários países, sobreviveu. Programas de reprodução controlada foram criados, caraibeiras foram plantadas, e em 2022, as primeiras ararinhas voltaram ao céu da Caatinga baiana. Hoje esse número cresce, monitorado com uma atenção que faz inveja a muitos programas de saúde humana no mesmo sertão. A ararinha azul voltou, mas ainda não voltou para ficar. Cada ninho é acompanhado, cada filhote é registrado, cada ameaça é monitorada. Esse futuro ainda está sendo escrito, mas nem só de espécies carismáticas vive a Caatinga. Há um mundo inteiro de criaturas menores, menos fotogênicas, igualmente extraordinárias, que sustentam toda essa teia de vida por baixo dos holofotes. O tatu-bola, com sua carapaça que remonta a 65 milhões de anos de evolução, é o único mamífero do mundo capaz de se enrolar numa esfera perfeita. Mas na Caatinga, ele usa essa habilidade também como termorregulação, pressionando o corpo frio da pedra contra a carapaça durante o pico do calor para se resfriar por condução térmica sem gastar energia. A lagartixa da Caatinga, com seus dedos que parecem ventosas, consegue se mover em superfícies verticais de pedra lisa com a temperatura de 65 graus sem que as patas derretam. O mocó, um roedor parecido com uma cobaia que vive em colônias nas fendas das rochas, desenvolveu um sistema social sofisticado de sentinelas que turnam entre si durante o dia para vigiar a aproximação de predadores, liberando os outros para se alimentar. E as abelhas? As 1000 espécies de abelhas nativas da Caatinga. A abelha sem ferrão, chamada pelos indígenas de jandaíra, produz um mel com composição química única, influenciada pelas flores específicas da Caatinga que não existem em nenhum outro lugar. Esse mel tem sido estudado por pesquisadores de nutrição e farmacologia porque apresenta propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que os méis convencionais não têm. A floresta que o Brasil chama de pobre está produzindo compostos que a indústria farmacêutica mundial ainda está começando a entender. O vaqueiro do sertão é um dos tipos humanos mais fascinantes e menos estudados da América do Sul. Ele desenvolveu, ao longo de 400 anos de convivência forçada e escolhida com a Caatinga, um conjunto de técnicas, conhecimentos, superstições, músicas e sabedorias que formam uma das culturas mais ricas do hemisfério e que está desaparecendo em velocidade que deveria nos envergonhar. O vaqueiro sabe ler o céu de uma forma que nenhum satélite meteorológico consegue replicar com a mesma precisão local. Ele sabe a diferença entre a nuvem que vai chover e a nuvem que vai embora, baseado em nuances de cor, de movimento, de formato que nenhum algoritmo de previsão foi treinado para reconhecer. Ele conhece as plantas indicadoras, aquelas espécies que só florescem quando a umidade do solo atingiu um determinado nível mínimo, e usa o florescimento delas como sinal de que vale a pena plantar naquela semana. Ele sabe em qual mês a brisa úmida do litoral vai alcançar o agreste o suficiente para que certas plantas absorvam umidade do ar sem precisar de chuva. O gibão de couro do vaqueiro, essa armadura improvisada feita de couro curtido que cobre pernas, braços, peito e chapéu, protegendo o corpo inteiro do espinho das plantas nativas durante as vaquejadas no meio da Caatinga fechada, é um dos objetos de design mais funcionais já criados no Brasil, sem jamais ter passado por uma escola de design. Cada peça tem um nome: o peitoral, as perneiras, as luvas, o chapelão. Cada nome tem uma história. Cada história conecta aquele homem àquela terra de uma forma que a palavra saudade talvez seja a única que consiga tangenciar. E a música, porque nenhuma conversa sobre o sertão fica completa sem ela. O forró,
o baião, o repente, o chachado, o coco de roda. Esses gêneros não nasceram em estúdio de gravação, eles nasceram na Caatinga. Nasceram das festas de São João, que eram celebradas logo depois das chuvas de inverno, quando o milho havia crescido e as pessoas podiam finalmente relaxar, celebrar, comer, dançar e agradecer em voz alta por ter sobrevivido mais um ano. O repente, especificamente, é uma forma de poesia improvisada de uma complexidade técnica que poucos gêneros orais no mundo alcançam. Os repentistas improvisam em décimas, estrofes de 10 versos, com esquemas de rimas fixos, sem pausa, sem hesitação, sobre qualquer tema que o adversário ou o público proponha. Essa habilidade cognitiva é estudada por linguistas e neurocientistas como um dos exemplos mais puros de criatividade humana em tempo real. Luiz Gonzaga não inventou o forró. Ele disse para o Brasil o que o sertão já sabia há séculos. E o Brasil, com a arrogância que às vezes tem em relação ao Nordeste, com esse olhar de cima para baixo que confunde simplicidade com pobreza e resistência com atraso, demorou décadas para ouvir de verdade o que estava sendo dito. Mas a Caatinga é também palco de uma das crises ambientais mais silenciosas e mais graves do Brasil contemporâneo. E uma das que tem o potencial de piorar mais rapidamente por causa do que está acontecendo com o clima global. Mais de 60% da Caatinga já foi desmatada ou degradada. 60% é o bioma mais ameaçado do Brasil em proporção. E, paradoxalmente, é o que recebe menos atenção da mídia nacional, menos recursos federais de conservação e menos mobilização popular. Talvez porque seja difícil romantizar uma terra que parece morta para quem nunca viveu nela. Talvez porque o sertão, na imaginação de uma parte do Brasil, ainda carregue a ideia de atraso a ser superado e não de patrimônio a ser preservado. Os números são inequívocos. A Caatinga abriga 380 espécies endêmicas de plantas. Endêmicas significa que não existem em lugar nenhum mais no mundo. Ela abriga 57 espécies de répteis que não se encontram em nenhum outro bioma do planeta. 15 espécies de mamíferos exclusivos. 15 espécies de pássaros que só existem aqui. Cada hectare desmatado não é apenas uma perda local. É uma perda global permanente. É uma extinção que não vai aparecer nos noticiários. É uma espécie que a humanidade nem chegou a conhecer antes de perder, levando consigo compostos, comportamentos e informações genéticas que nunca serão recuperadas. E as mudanças climáticas estão tornando tudo isso mais urgente, mais instável, mais assustador. Os modelos climáticos mais recentes projetam que o Nordeste brasileiro vai se tornar entre 1,5 e 4 graus Celsius mais quente até o final deste século, dependendo das trajetórias de emissão global. Para um ecossistema que já vive no limite do tolerável, esse aumento não é marginal, é potencialmente catastrófico. As chuvas, que já eram imprevisíveis, devem se tornar ainda mais concentradas e irregulares. Os períodos de seca, que já duravam meses, devem se estender. E as espécies que passaram milhares de anos se adaptando para sobreviver a um regime específico de temperatura e precipitação, podem se encontrar em um ambiente que mudou rápido demais para que a evolução tivesse tempo de acompanhar. O que o sapo que aguenta 3 anos enterrado vai fazer quando a seca durar 4, quando durar 5? Existe um limite fisiológico, além do qual nem a mais incrível das adaptações consegue ir. E ninguém sabe onde esse limite está para cada espécie, porque nunca foi necessário testá-lo antes. Isso não é especulação alarmista, é física e biologia aplicada a um sistema que já está sob estresse. E é uma razão urgente para que a Caatinga pare de ser tratada como o bioma que o Brasil esqueceu e comece a ser tratada como o que ela é, um patrimônio global de adaptação climática, um laboratório natural de resiliência,
um arquivo vivo de soluções que a vida encontrou para os problemas que o futuro vai nos apresentar. Mas no meio de toda essa pressão, existem histórias de esperança concretas. Histórias que mostram que quando existe vontade política, recursos e conhecimento científico aplicado, é possível dobrar a curva. O projeto que salvou a arara azul de Lear partiu do zero com 60 indivíduos nos anos 80. Hoje a população supera 1.600 aves. Em 40 anos, com dedicação e método, o número multiplicou 25 vezes. O programa de cisternas rurais instalou mais de 1 milhão de reservatórios de água no Nordeste, transformando a relação de 1 milhão de famílias com a seca. Não resolveu o problema da falta de chuva, mas deu a essas famílias a ferramenta para conviver com ela sem precisar abandonar suas terras. E as pesquisas que continuam descobrindo novas espécies, novos comportamentos, novos compostos na caatinga todos os anos, provam que o bioma ainda tem segredos que podem mudar nossa compreensão da biologia, da química e da resiliência humana. O que está sendo perdido ainda pode ser salvo, em parte. O que foi perdido, não. Essa assimetria é o argumento mais forte que existe para agir agora. E agora, voltando para o sertão, para o amanhecer de um dia de março, quando os primeiros sinais de chuva aparecem no horizonte depois de meses de seca. O céu do sertão muda de cor antes de chover, não de cinza. O cinza é a cor da chuva nas cidades, essa cor de concreto molhado e calçada escura. No sertão, o céu fica de um tom de ferro velho, quase roxo escuro, na borda do horizonte ocidental, com um verde estranho que aparece nas nuvens que chegam carregadas e baixas. E junto com a mudança de cor, vem o cheiro. O cheiro que os sertanejos reconhecem antes de qualquer outra coisa. É o petricor, a liberação de compostos orgânicos chamados geosminas, que as bactérias do solo produziram e armazenaram durante a seca, e que são liberados na atmosfera quando as primeiras moléculas de umidade chegam ao solo seco. Esse cheiro avisa antes da chuva, às vezes 1 hora antes, às vezes 2, e quando ele chega, tudo no sertão para. Os galos param de cantar. Os cachorros sentam na porta olhando para o horizonte com uma atenção que não têm em nenhum outro momento do dia. As vacas param de pastar e levantam a cabeça em uníssono. E as pessoas, os homens de chapéu de couro, as mulheres sentadas na calçada, as crianças descalças que estavam brincando no terreiro, todos ficam parados, olhando para o nordeste do céu, de onde as chuvas chegam no sertão. Todos respirando fundo, aquele cheiro que é, para eles, o cheiro mais bonito do mundo. E então ela vem. Primeiro, o vento frio que corre na frente da frente de chuva, varrendo a poeira avermelhada do chão rachado. Depois o som, o trovão que rola pelo sertão como um aviso oficial. O trovão não assusta no sertão. Ele é aplaudido. Ele é o sinal de que a promessa vai ser cumprida. E então a chuva cai, pesada, quente nos primeiros segundos, porque atravessou o ar seco e quente antes de chegar ao chão. E o chão vermelho, que estava rachado em polígonos perfeitos, absorve tudo em segundos, ávido, urgente, como um ser vivo que estava sedento há 10 meses. Porque o chão está vivo. Cada centímetro de solo da caatinga está cheio de sementes dormentes que podem aguardar anos pela umidade certa. Ovos de insetos em diapausa esperando o gatilho hídrico, esporos de fungos, cistos de bactérias, raízes subterrâneas repletas de amido esperando o sinal para rebrotar. Todo esse exército de vida estava parado, suspenso, guardado. E em horas, às vezes minutos após a primeira chuva, o verde começa a aparecer. Primeiro uma película fina de algas e musgos que cobriam as pedras como poeira e que hidratam instantaneamente, tornando as rochas cinzas em tapetes verdes diminutos. Depois,
os brotos nas pontas dos galhos que pareciam mortos há meses. Depois as flores, absurdamente coloridas, violentas em sua intensidade, como se a caatinga estivesse com raiva acumulada de ter ficado cinza por tanto tempo e quisesse compensar tudo de uma vez, ao mesmo tempo, sem moderação. Flores amarelas do mofumbo, flores roxas do ipê-roxo, flores vermelhas da catingueira, flores cor de fogo da quixabeira, flores que estavam como sementes no solo há 2, 3 anos, esperando exatamente esse momento, essa umidade, essa temperatura, esse sinal. Os animais reagem em tempo real com uma coordenação que parece ensaiada, mas é puramente instintiva. Os sapos emergem do chão em questão de horas, como se brotassem do barro, gordos e lentos depois do torpor, mas com a urgência imediata de comer e reproduzir. Os répteis saem das fendas das pedras. As aves chegam de todos os lados, vocalizando com uma intensidade que torna impossível qualquer outra conversa. Os insetos eclodem por milhares, milhões, em nuvens que escurecem o ar acima dos arbustos que acabaram de folhar. E os predadores, que passaram semanas e meses conservando energia ao máximo, estão em movimento frenético, metabolismo em ebulição, caçando sem parar porque a janela de abundância é curta e a seleção natural não perdoa quem desperdiça ela. A caatinga em chuva não é a vida lenta e abundante e estratificada da floresta tropical. É a vida em sprint total, em urgência existencial. Em uma celebração que é também uma competição, que é também uma luta, que é também um milagre que se repete, diferente a cada vez, igual em sua essência, desde antes de existir qualquer coisa chamada Brasil. Essa é a caatinga que o Brasil precisa conhecer. Não a caatinga do preconceito que a reduz à seca e pobreza. Não a caatinga do abandono que a usa como fonte de lenha e pasto sem nenhuma contrapartida. A caatinga do espinho que protege o fruto mais doce. A caatinga da seca que antecede a abundância mais explosiva. A caatinga que aprendeu a ser mais forte que qualquer coisa que o tempo, o calor, a ausência de chuva ou a negligência humana puderam fazer contra ela. No fundo, a grande lição da caatinga não é sobre biologia, não é sobre ecologia, não é nem sobre conservação, embora tudo isso importe profundamente e urgentemente. A grande lição da caatinga é sobre o que significa não desistir quando tudo ao redor pede que você desista. Um buzeiro não desiste. O sapo que passa 3 anos enterrado não desiste. A ararinha azul que voltou não desistiu. O vaqueiro que fica na sua terra quando todo o resto da família vai embora para São Paulo não desiste. A avó que canta para a criança enquanto espera a chuva não desiste. O repentista que improvisa versos sobre a seca e a esperança ao mesmo tempo não desiste. Esse não desistir não é ingenuidade, não é falta de opção. É a sabedoria mais profunda que existe, acumulada ao longo de gerações que sobreviveram a coisas que destruiriam qualquer outra cultura. É a compreensão visceral, instintiva, gravada no corpo e na memória, de que os ciclos existem, que a seca passa, que a chuva volta, que a vida teimosa e extraordinária e inesgotável em sua criatividade insiste em continuar mesmo onde parece impossível. A caatinga existe há cerca de 20 mil anos nessa forma. 20 mil anos de adaptação geraram o mais improvável dos paraísos. Um paraíso de espinhos, um paraíso de branco, um paraíso que só mostra suas flores para quem tem paciência de esperar. Você teve essa paciência hoje, e esperamos que o que você viu aqui não fique só nesse documentário. Que ele vá com você, que da próxima vez que você ouvir falar em seca no Nordeste, você pense nos sapos esperando no chão, nos umbuzeiros guardando 3.000 litros de água embaixo da terra, nas ararinhas que voltaram porque alguém decidiu que valia a pena tentar,
e nas pessoas que ficam, que cantam, que perfuram cisternas e fazem forró e criam filhos numa terra que nunca foi fácil, que nunca vai ser fácil e que é, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, absolutamente imprescindível para o Brasil ser o que é. A Caatinga é o Brasil que o Brasil não conhece. Está na hora de conhecer. Se esse documentário te tocou, se você aprendeu algo que não sabia, se sentiu algo que não esperava sentir, o que você pode fazer agora é muito simples. Clica em se inscrever nesse canal para continuar essa jornada pelos biomas e ecossistemas mais extraordinários do planeta. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, porque as histórias que merecem ser ouvidas precisam de você para chegarem mais longe do que nós conseguimos sozinhos. E deixe um comentário aqui embaixo nos contando: você já foi a Caatinga? Conhece alguém do sertão? Tem uma memória, um sabor, uma música, um cheiro que esse documentário trouxe de volta? Conta pra gente, porque essa conversa importa de verdade. Cada comentário, cada inscrição, cada compartilhamento é o que torna possível que histórias como a da Caatinga continuem sendo contadas com o cuidado, a pesquisa e a profundidade que elas merecem. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter dado ao sertão o tempo que ele sempre pediu. Cuide-se e a gente se vê no próximo Horizonte Selvagem.